Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus queridos, sobre os seus amados. É uma grande bênção estar reunido com você, mesmo que estejamos distantes por conta de um vídeo, por conta da pandemia, mas estamos juntos sim, juntos no Espírito, juntos pelo mover da palavra do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica da família, apresentado pela família Barueri. Você deve conhecer a família Barueri, você deve conhecer o material que a família Barueri está apresentando. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que o nome santo do Senhor seja glorificado na sua vida. É uma grande bênção poder falar de Cristo, é uma grande bênção poder anunciar as grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida que glorifique o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de anunciarmos as grandezas do Senhor, anunciarmos a palavra do Senhor, porque é necessário que estejamos alertas, estejamos espertos para a iminência volta de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar logo no começo aqui da nossa lição. Se você está entrando pela primeira vez, eu te aconselho o seguinte: veja os outros vídeos. Nós estamos falando de escatologia bíblica. Então nós já temos 5 aulas apresentadas. Essa aqui é a 6ª aula. Vale a pena você assistir as outras aulas antes de assistir essa. Assim você vai montar esse quebra-cabeça da escatologia bíblica, que é um assunto tão pertinente, tão importante para todos nós. Na semana passada, nós introduzimos, ou começamos falando aí, sobre as principais doutrinas escatológicas. Nós falamos de alguns termos que envolvem a escatologia, falamos de arrebatamento, falamos do milenismo, falamos do milênio, aliás, falamos da tribulação, né? Termos muito importantes que nós usamos constantemente para falar desse assunto, e introduzimos ali as principais doutrinas escatológicas, que são elas: pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Falamos na semana passada sobre pós-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Começamos, nós não concluímos o pré-tribulacionismo, até porque também o pré-tribulacionismo ela contempla o escapo ali doutrinário sobre a escatologia que a Igreja Cristã da Família defende, ou que trabalha. Então nós estamos dedicando um tempo maior para isso. Falamos na semana passada e seguiremos falando ainda nessa semana. Nós falamos ali, quando falamos de pré-tribulacionismo, que é pré-tribulacionismo? Pré-tribulacionismo é uma doutrina escatológica que entende que o arrebatamento da igreja ela acontece antes do período chamado Grande Tribulação. Então, é um momento ali que isso acontece. O pré-tribulacionismo ela é a doutrina que abrange a maior parte dos cristãos das igrejas pentecostais, especialmente, abraçam a doutrina pré-tribulacionista, que contempla evidentemente o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A sua base, a base do pré-tribulacionismo está sobre a utilização do método literal de interpretação das escrituras. Isso é um ponto muito importante. O pré-tribulacionismo tem a sua base sobre a interpretação literal de Daniel 9, capítulo 9, versículo 20 ao versículo 27, que fala das 70 semanas de Daniel. Essa é uma interpretação muito importante para nós, e inclusive na próxima aula nós iremos falar sobre isso. Então fique conosco, acompanhe os nossos estudos. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e também curta. E a página, isso é muito importante para nós, compartilhe com muitas pessoas. E quando você faz isso, quando você se identifica ali com a página, quando você clica no sininho, você vai receber a notificação daquilo que nós estamos publicando, a publicação da família Barueri. Um terceiro ponto importante que nos dá base para o pré-tribulacionismo é a distinção entre igreja junto a Israel. Israel é uma coisa, Deus trata de Israel de uma forma, e igreja, Deus está tratando de outra forma. E nós cremos que esse contexto de entender o pré-tribulacionismo é muito importante. Nesse período, o período chamado da graça que vivemos,
no dispensacionalismo, nós vamos falar sobre as dispensações. Deus está tratando com a sua igreja. E no período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, sendo instaurado a grande tribulação, Deus irá se voltar para o Israel verdadeiro, para o Israel espiritual que aguarda o Messias. Então Deus vai tratar com eles conforme nós veremos nas próximas aulas. Essa distinção é muito importante. Um outro ponto muito importante é o mistério da igreja que é revelado. A igreja ela não é revelada no Antigo Testamento. Observe que o Antigo Testamento Deus está tratando com Israel. E agora, no Novo Testamento, com a fundação da igreja após, entre o Pentecostes e a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, melhor assim falando, Deus está tratando com a igreja e após o arrebatamento da igreja instaura o período de tribulação, ou grande tribulação, e Deus irá tratar com Israel. Ali o plano de Deus é revelado no Novo Testamento, o plano junto à igreja. Agora sim, um material novo, algo que nós não falamos na semana passada e precisamos contemplar, e talvez esse é o ponto máximo para o pré-tribulacionismo, é a expectativa da iminência da volta de Cristo. Esse princípio ele é fundamental para o pré-tribulacionista. Israel é dado muitos sinais, a Israel é dado muitos sinais de profecias que apontam para a volta do Messias, apontam para a parousia. Se lembram que falamos na semana passada? Parousia é um termo grego que identifica a volta de Cristo. A volta de Cristo não é um único acontecimento, mas a volta de Cristo ela é marcada por 3 acontecimentos, a saber, arrebatamento da igreja, grande tribulação e a volta com poder e glória, conforme nós temos falado. Então, Israel é dado as profecias, os sinais da volta de Cristo, do evento como um todo. Mas não é dado a saber nem o dia, nem a hora que isso sucederá. Ou seja, que acontecerá a parousia, que o start da parousia se dará, que é o arrebatamento da igreja. O start dessa parousia é no apatizo, no arrebatamento da igreja. Por isso, a igreja precisa estar atenta. Por isso, a ordem do Senhor é a iminência volta de Cristo, o start da parousia no arrebatamento. Vamos ver alguns textos que nos ajudarão bastante a respeito disso. São eles aqui. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Eu vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Está falando do arrebatamento da igreja. É uma palavra para a igreja. Eu for e vou receber vocês. Jesus vai nos receber. Perceba que no final da parousia, o cume da parousia, na volta de Cristo, Jesus vem para a terra. Jesus não vai receber, já no entanto, ao arrebatamento, Jesus estará no céu e vai receber a igreja lá. Outro ponto importante, Atos capítulo 1, versículo 11. E lhes disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que vereis subir. Um outro ponto, você percebe que em João, Jesus fala que vai nos receber, e agora em Atos está sendo falado que Jesus vai descer do céu. A parousia é exatamente isso. Cristo recebendo a igreja e Cristo voltando para instaurar o milênio e depois de tratar com Israel. Isso são pontos fundamentais à doutrina pré-tribulacionista. Outro texto bastante útil para o que temos falado é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está falando aqui do pré-arrebatamento. O que acontece? Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Após sua ressurreição, terão seus corpos transformados. Para todos nós, os que estamos vivos, os que estivermos vivos, temos nossos corpos transformados em glórias, habilitados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz, pois a nossa pátria não está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Ainda Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, falando aqui da nossa transformação. 1 Tessalonicenses 1,10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Grande tribulação, está falando do período da grande tribulação, o Senhor vai nos livrar de tal ira. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação da sua glória. Tiago capítulo 5, versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor se aproxima. Perceba que são todos textos falando da iminência da volta de Cristo, ou seja, fique atento, fique ligado, Jesus Cristo está voltando. E agora, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, versículo 10, talvez um dos textos mais emblemáticos a respeito desse assunto, que diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus também como terra, o qual surgiu de água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, porque alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Perceba que o apóstolo Pedro está narrando, está falando da parousia, da grande expectativa que deve haver nos corações de cada crente na terra, de cada homem, cada mulher que espera pelo advento de Cristo, pela volta de Cristo. Aqui falando do período chamado Grande Tribulação, falando dos grandes e terríveis acontecimentos que acontecerão na Grande Tribulação, culminando a parousia, culminando na volta de Cristo com poder e glória. Portanto, a nossa expectativa, a nossa alegria, a nossa grande esperança deve estar e não em outras coisas, senão na volta de Cristo. É muito perigoso quando vemos crentes amarrados, presos às coisas nessa terra, a esperar pelo filho, a esperar pela faculdade, pelo casamento, pelos netos, ou seja lá o que for. A nossa grande expectativa deve estar sobre a volta de Cristo, a iminência da volta de Cristo que se dará no período da parousia da volta de Cristo, que será instaurado, será inaugurado através do apátizo, do arrebatamento da igreja, a qual esperamos. Enquanto Israel aguarda os sinais da volta de Cristo, a igreja aguarda o próprio Cristo. Por isso a igreja precisa estar alerta, atenta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ainda em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós aguardamos pelo Salvador e sejamos atentos. Outro ponto muito importante que diz respeito ao arrebatamento da igreja é que a respeito do detentor da grande tribulação. Quem é o detentor da grande tribulação?
é o Espírito Santo. Os cristãos da igreja de Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido. Perceba que a igreja de Tessalônica estava num período de uma tribulação imensa, sendo perseguidos pelo império. Então eles ficavam pensando, será que já estamos na grande tribulação? Será que o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos? Pois as perseguições narradas eram sérias, eram muito pesadas, e eles pensavam, será que o dia do Senhor já aconteceu? Por isso o apóstolo Paulo passa a mostrar que não era possível, que ainda o arrebatamento não havia acontecido, conforme 1 Tessalonicenses 2, 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós exortemos e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. O apóstolo Paulo fala, a tribulação está grande, a luta está grande, aguarde, não desanime, o dia do Senhor não chegou. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo isso que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém para que seja revelado somente em ocasião própria. Apóstolo Paulo está falando o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ainda é perene sobre vocês. O Espírito Santo está detendo aquele que há de se levantar, a saber, o anticristo. Falaremos sobre o anticristo, sobre que é a primeira besta que se levanta, a segunda besta que é o falso profeta. Falaremos isso no propósito, no momento certo, onde trataremos sobre personagens da escatologia. O apóstolo Paulo aqui, ele passa a mostrar aos irmãos da igreja de Tessalônica o que antecederá o dia do Senhor, conforme nós veremos. Primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala, a apostasia, versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia significa renúncia, abandono da fé. Muitas pessoas vão abandonar a fé. Então, vivemos tempos de grande apostasia. Não é apostasia cabal, final, mas muitas pessoas têm rejeitado a fé em Cristo Jesus, abraçando a doutrinas que são contrários à palavra de Deus, a grupos que são contrários à palavra de Deus, à maçonaria, ao mundanismo, a princípios que vão contra o princípio da palavra de Deus. Segundo, revelado o homem da iniquidade. Versículo 4, e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este homem é descrito no Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, é a besta que emerge do mar, é o anticristo, conforme vemos no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que o detém. Quem é que detém? Paulo mostra que essa é a ação do Espírito do anticristo já está presente na terra, já está presente no mundo, na sociedade, dominando a sociedade, mas ainda o próprio anticristo não se manifestou, ainda não se foi revelado, porque ele está sendo detido, a sua manifestação está sendo detido, e esse detentor, quando for afastado, certamente o anticristo se manifestará. Terceiro ponto, o detentor é afastado. O único que pode deter a ação plena do anticristo somente pode ser o Espírito Santo. Pois enquanto o Espírito Santo estiver habitando na igreja, que é o seu templo, esse trabalho de detenção continuará e o homem do pecado não poderá se revelar plenamente. Se revela o espírito de anticristo, se revela ações que se levantam contra Deus ou tudo que é objeto de culto a Deus, mas propriamente o anticristo ainda não. Uma vez que a igreja
que é o tempo do Espírito Santo, esta for revelada, o ministério de detenção cessará e a iniquidade produzirá o homem da iniquidade. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele fará firme aliança com muito e por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Perceba que há então o anticristo será manifestado. É importante notar que o Espírito Santo não cessa o seu ministério com o levante da igreja. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando se fala que o Espírito Santo não estará mais na terra, isso é uma doutrina errada. O Espírito Santo estará, até porque o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele é eterno. Sendo Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. A ação do Espírito Santo ainda estará na terra pela sua onipresença, mas será afastada a sua ação ou seu ministério de restringidor. Isso sim cessará, e então se levantará o filho da perdição, o anticristo, sendo instaurado o período da grande tribulação. Espero que esteja claro esse ponto, é um ponto muito importante para a base da fé pré-tribulacionista. Avancemos agora para 3 doutrinas ainda que tratam a respeito da escatologia, que é a doutrina amilenista, a doutrina pós-milenista e pré-milenista, que iremos encerrar esta aula. A primeira doutrina, a doutrina amilenista, é a visão que traz a ideia do milênio como um conceito, como um símbolo, é simbólico. Eles entendem que o Apocalipse, capítulo 20, que já lemos, acho que foi na semana passada que lemos, é um texto simbólico. O termo amilenista significa que não haverá milênio, nem reino terrestre, nenhuma era áurea. Os 1000 anos mencionados em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, os restantes dos mortos não viveram até que sejam completados 1000 anos, esta é a primeira ressurreição, seria apenas um símbolo de alguma coisa, alguma outra coisa, menos qualquer período áureo, ou claro, evidente. Talvez eles pensem que o triunfo pessoal de Cristo sobre o mal é um ponto de vista evangélico, de um triunfo de uma igreja triunfante, de uma igreja que passa pelas suas tribulações. Muitas pessoas dizem que nós vivemos já um milênio, são milenistas, é como um símbolo, como já vivemos o período do milênio, vivemos isso através da igreja. Mas vamos avançar. Alguns estudiosos milenistas não negam qualquer forma de milênio, mas buscam alguma outra explicação para o reino dos 1000 anos, como se envolvesse qualquer estrutura social ou estrutura política, um bem feito à humanidade, vamos dizer assim, para os últimos dias. Alguns deles afirmam que o milênio é apenas um símbolo, um descanso completo que Deus dará ao seu povo. A fraqueza desse ponto é vista porque ignora as predições do Antigo Testamento, que definitivamente exigem a renovação de Israel. Israel será renovada, a fé de Israel será renovada. É um período áureo, sim, é um período muito importante e também ignora as tradições judaicas sobre esse tema, que João naturalmente tomou como empréstimo para narrar Apocalipse capítulo 20. Outra doutrina, a nossa penúltima doutrina a ser estudada, é a doutrina pós-milenista. A visão pós-milenista, ela diz que a volta de Cristo acontecerá antes do milênio. Por sua vez, é definida como uma espécie de conversão da humanidade por meio do esforço da igreja. Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, ele parece ter sido o genitor dessa ideia. Suponha que a igreja não somente converteria o mundo, mas também governaria de modo bem real, produzindo uma era áurea espiritual. A volta de Cristo ocorreria em resposta a isso. Então, a volta de Cristo seria depois do milênio, como um benefício, como um prêmio pelo bons serviços prestados pela igreja. Não entendemos assim. A visão pós-milenista, ela tende a ir morrendo com o passar do tempo. À medida que o mundo vai piorando, a igreja confessional vai sendo corrompida, ou seja, a igreja que professa a institucionalização da igreja, e não estamos falando contra instituição nenhuma, ela vai sendo deteriorada.
e o mundo vai sendo cada vez pior. Então, nós não vemos melhora alguma. Então, essa doutrina acaba perdendo sua força. Podemos afirmar que as Escrituras nunca prometeram essa forma de triunfo da igreja. Essa igreja triunfante no nível terreno não é uma verdade bíblica. Pelo contrário, a igreja sofrerá e deve sofrer aqui nesta terra. O processo histórico não tem produzido qualquer momento áureo, qualquer expectativa áurea, e nem há grandes possibilidades disso. Pelo contrário, diante das constantes ameaças de guerras, da decadência moral e espiritual humana, a visão pós-milenista vai ficando cada vez mais distante, então cada vez mais difícil de argumentar sobre esta base escatológica. Nossa última doutrina escatológica que gostaríamos de contemplar é a doutrina pré-milenista, que daremos um foco maior, já que a sua fundamentação ela defende a volta de Cristo antes do milênio. Pré-milenista, a volta de Cristo, a parousia de Cristo acontece antes do milênio. Conforme já falamos, a volta de Cristo, a parousia, acontece em dois momentos: no arrebatamento e na volta de Cristo com poder e grande glória que haverá de ser. E então será instaurado o chamado milênio. A visão pré-milenista ela pode ser dividida entre duas posições que devemos entender: a visão clássica ou a visão histórica, que iremos apresentar, e a visão pré-tribulacionista, ou chamada dispensacionalista. É a visão pré-milenista dispensacionalista, que é a que contempla a pragmática de fé das igrejas cristãs da família. Vamos entender um pouquinho a primeira visão pré-milenista, que é chamada visão pré-milenista clássica ou histórica. Segundo a visão clássica ou a visão histórica, a igreja ela passará pelo período de grande tribulação, ou seja, são pós-tribulacionistas. Pré-milenista, pós-tribulacionista, ok? A igreja ela passará pelo período de grande tribulação e esse período se dá no fim da chamada Era da Igreja. Então a Era da Igreja se dá no período da grande tribulação também. Eles acreditam que surgirá um anticristo pessoal na cena mundial, que haverá uma grande tribulação. Essa será uma época de tribulações sem precedente, tanto que a nação de Israel, como a igreja cristã, tanto para uma, não há distinção para a tribulação para Israel, como para a igreja cristã, e após a tribulação é que Cristo virá arrebatar a sua igreja, transformando os crentes e julgando os incrédulos, e assim será estabelecido o reino milenar. Há divergência entre pré-milenistas clássicos, porque alguns creem que o milênio é literal e outros entendem que é uma expressão simbólica. Então, até no pré-tribulacionismo clássico, há uma distinção, há uma divergência entre a forma de fé, alguns de uma forma literal e outros de uma forma simbólica. Mas o grande entendimento que precisamos ter a respeito da visão pré-milenista clássica é de que eles são pré-milenista, pós-tribulacionistas, ou seja, acreditam no arrebatamento da igreja depois da grande tribulação e então será instaurado o milênio de Cristo. Agora, avançando para aquilo que cremos, para a base das igrejas cristãs da família, e queremos apresentar a chamada visão pré-tribulacionista dispensacionalista, que também podemos falar como pré-milenista, pré-tribulacionista, que crê na volta de Cristo antes da grande tribulação, arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e o milênio depois da grande tribulação, pré-milenista dispensacionalista. Essa visão ela conquistou a sua popularidade entre os séculos XIX e o século XX, em especial no Reino Unido e nos Estados Unidos. A visão pré-milenista dispensacionalista ela defende que Cristo voltará não somente antes do milênio, mas também que tal acontecimento acontecerá antes da grande tribulação, distinguindo ali os dois períodos da volta de Cristo, as duas fases da volta de Cristo, arrebatamento e volta com poder e glória. Esta posição ela é semelhante à posição clássica do pré-milenismo, mas com uma importante diferença. Ela entende a volta de Cristo se dará em duas fases distintas. A primeira, no arrebatamento da igreja, quando Cristo tirará
sacará a sua igreja da terra e receberá a sua igreja nos céus. E a segunda, quando Cristo volta com poder e grande glória, juntamente com a igreja arrebatada, para destruir os poderes do anticristo, para destruir os poderes dos falsos profetas e então inaugurar o reino milenar, o milênio de Cristo. A visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, ela entende que a igreja continuará nessa terra até que, de repente, de maneira inesperada, secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Vemos isto na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Instaurando então o período de grande tribulação, onde haverá um grande julgamento da plenitude dos judeus, um grande julgamento para a terra, para os homens e para os judeus, ali onde os judeus reconhecerão o judeu verdadeiro, o Israel espiritual, conforme falamos. Ele reconhecerá que Jesus Cristo, o Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, é o Messias. E em meio ao grande sofrimento, uma grande evangelização será realizada, em especial pelos cristãos judeus, vamos dizer assim, em especial por aqueles que se converterão à fé cristã, não de uma forma nominal simplesmente, mas realmente aqueles que esperam o Messias, então cumprirão os sinais que precederão a volta de Cristo. E ao final da grande tribulação, Cristo voltará com os seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois deste período milenar, haverá uma rebelião que resultará na derrota final de Satanás e de suas forças, e então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o começo do estado eterno. Tudo isso iremos falar. A visão pré-milenista dispensacionalista, ela é corroborada pela distinção clara entre Israel e igreja, ponto importantíssimo para nós tratarmos. Israel é uma coisa, igreja é outra. Por isso, a tentativa de muitas igrejas de judaizar a igreja, de trazer elementos judaicos para a igreja, é um erro. Segundo, pelo método literal de interpretação dos textos proféticos, pela escola do futurismo, onde a interpretação dos textos proféticos, falamos isso na nossa segunda aula, se você não assistiu essa aula, assista essa aula, e por último, pela afirmação da iminência da volta de Cristo. Esses são os princípios básicos para a visão pré-milenista, dispensacionalista, na qual nós manifestamos como defesa do nosso escopo escatológico, doutrinário, para a Igreja Cristã da Família. Assim cremos, assim o Senhor tem tratado conosco. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Na próxima semana, nós iremos falar sobre as dispensações. Vamos falar sobre dispensações, depois nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, personagens da escatologia, o estado intermediário da alma e, por último, uma cronologia escatológica. Fique conosco, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, a palavra do Senhor sendo manifestada em nossas vidas e o nome de Cristo sendo glorificado. Se ficou alguma dúvida e você puder entrar em contato conosco, procure os contatos da família Barueri, procure pelo pastor Adalberto, que sou eu, e vou poder ser instrumento de Deus para a gente conversar um pouco. Que o nome de Cristo seja glorificado, fica firme na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.